Miguel Razi, e se vale a pena discutir outra vez? Bem, vale até por isto. Vamos ver, numa sociedade livre, e nós queremos que a nossa continue a ser livre, embora muitos estejam a esquecer os valores liberais da sociedade livre, lá está, por causa desse sectarismo político, eu acho que, por exemplo, a criminalização do ódio é um atentado aos direitos que agora estão a ser defendidos, como a liberdade de expressão, por exemplo. Mas eu ia dizer que numa sociedade livre nós vamos ter sempre pessoas que se relacionam com os outros ao modo de um selvagem. Há pessoas que são violentas. Há pessoas que, veja-se bem, que em Portugal são mais dezenas, até matam as suas mulheres e as suas namoradas. Acontece, todos os anos. Não são propriamente pessoas mansas. O que é que eu quero de um Estado de Direito? Que essas pessoas sejam punidas, mesmo, sejam punidas por aquilo que fazem, pelos crimes que cometem. E não permitir que, enquanto não cometem o crime, não possam intimidar as suas vítimas. Porque há crimes de violência perpetrada e de intimidação anterior à violência. Eu não aceito que haja portugueses, sejam mulheres ou homens, a viver sob intimidação da vida por uns serem mais fortes ou serem mais destemidos, ou seja o que for. Segundo ponto. Numa sociedade livre, nós vamos ter sempre pessoas com opiniões políticas horríveis, horrorosas. A extrema-direita tem opiniões políticas abjetas, nojentas. Numa sociedade livre, haverá sempre pessoas com essas opiniões. À esquerda e à direita. Haverá sempre. O que é que nós temos que garantir? Temos que garantir que essas opiniões, que são, até do ponto de vista fundamental, moral, intelectual, débeis, não contagiam os outros grupos sociais. Nem são validadas. Mas isso não vai lá com a criminalização do suposto ódio em que se protegem umas opiniões nojentas para tentar acabar com outras. Isso faz através da vitalidade do debate público democrático. Porque e que tom deve ter esse debate? Sim, vamos ver uma coisa. Eu sei que vivemos tempos muito confusos. Mas eu não estou disponível, certamente, para me juntar à malta toda que diz só proibindo as opiniões horrorosas é que a democracia se salva. Eu sou exatamente o contrário. Eu acho que a democracia assenta em ideias e valores tão fortes e tão robustos que em debate livre vencem quaisquer ideias alternativas. Mas a partir do momento em que os nossos democratas tiverem medo ou não conhecerem bem os valores onde se alicerça uma democracia, aí temos razão para estar preocupados. Mas onde é que está essa barreira, Miguel? Entre a validação das ideias horríveis... Mas eu quero concluir. Mas aqui não há validação nenhuma. As pessoas, na sua vida privada, vão validar coisas horríveis. Nós vemos pessoas que têm inclinações intelectuais e outras físicas e outras sexuais que são do mais aberrante que há. Por isso é que nós temos uma polícia, por isso é que nós temos um Estado de Direito, por isso é que temos leis para proteger a segurança de todos. Eu estou agora a falar de outra coisa. Se os democratas do nosso tempo têm suficiente confiança nas suas ideias e nos seus valores para não terem medo das outras ideias. E o que é não ter medo? Uma coisa é, a começar, não ter medo é não achar que só proibindo as ideias da extrema-esquerda e as ideias da extrema-direita é que nós estamos salvos. Isso é um sinal de medo. É um sinal de que só proibindo essas ideias de andarem a percorrer o espaço público, claro, com os limites naturais, claro que se houver pessoas a incentivar a morte dos outros, a agressão aos outros, com certeza, mas isso entra na esfera da própria lei, da proteção das pessoas. Não é disso que estamos a falar. Portanto, se os democratas souberem reinterpretar as suas ideias e os seus valores fundamentais, ganham sempre. O que não quer dizer que não haja sempre franjas ultraminoritárias dentro da sociedade com este tipo de conduta e com este tipo de pensamento. Então, diga-me só, se vale a pena discutir a questão da extrema-direita lá no Razi, aquela que foi... Vale, claro que vale, até porque... E recuperar esses dados, saber o que é, porque é que saiu... Eu nem conheço em detalhe a estrutura da extrema-direita em Portugal, mas a julgar, e presumo que seja equivalente às estruturas da extrema-direita no resto da Europa, normalmente até são grupos ligados ao crime organizado. Portanto, independentemente das ideias políticas, têm que lá estar, com certeza, porque são uma fonte de insegurança. Não por terem ideias racistas, que são ideias nojentas, é verdade. Mas enquanto forem apenas opiniões interiores das pessoas, as pessoas têm direito a terem ideias completamente erradas sobre a vida. A partir do momento em que estão organizadas para cometer crimes, e às vezes não são só crimes para agredir os seus adversários políticos, são crimes ligados ao tráfico de droga, tráfico de armas, e são crimes também. E nesse sentido a extrema-direita normalmente está associada a este tipo de práticas. Se for o caso em Portugal, não sei se é, mas se for o caso em Portugal, claro que tem que lá estar.